Isso não é elogioso. Tá? É importante que as instituições reflitam sobre esse contexto e passem, assim, a apostar em colegiados paritários, com certeza. É fundamental que seja assim, para que tanto a administração pública quanto os administrados e suas representações legítimas reflitam de forma multidimensional esse problema, porque assim a gente tem pontos de vista enriquecidos e, com certeza, fortalecidos para combater situações degradantes. Eu queria fazer um esclarecimento inicial e dizer que a ouvidoria da Embrapa, ela não é a ouvidoria da instituição, por mais que soe estranho dizer isso. Assim como a comissão de ética da Embrapa não é uma comissão da Embrapa, vou repetir, por mais que soe estranho dizer isso. Assim como a Comissão Permanente de Combate de Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, não é uma comissão da Embrapa. E vou repetir porque eu acho importante dizer, por mais que soe estranho parecer isso. Todos esses colegiados, e a ouvidoria especificamente, são espaços de participação social. É assim que trata a legislação brasileira. A ouvidoria da Embrapa faz parte de um sistema de ouvidorias. A coordenação geral desse sistema de ouvidorias é da Controladoria Geral da União. A ouvidoria da Embrapa faz parte do sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal. E, portanto, está sujeito a controles como todas as instituições do Poder Executivo Federal. Hoje, nós temos crise de representação e temos crises também da ordem de situações mais sensíveis, como confiança. As nossas instituições do Estado, a todos os poderes e as instituições executivas que sustentam o poder executivo, do máximo ao mínimo e do mínimo ao máximo, sofrem por uma crise muito extensa de confiança. E isso também alcança as nossas representações sindicais. Não é raro, eu já ouvi hoje aqui, pessoas se manifestarem em relação às representações sindicais com um certo pesar. Porque esse projeto orientado à representação, à legitimidade do cidadão, do trabalhador, e a legitimidade, mais ainda, desse cidadão, enquanto um executor do poder público, ele precisa ser valorizado. Mas se a gente não acredita, se a gente entende que esse lugar de representação, que é também o nosso lugar de fala, ele não é efetivo, então o descrédito a esses especiais fóruns de representação, eles vão descaracterizando esse espaço importante de participação. Recentemente, foi no governo da senhora Dilma, foi publicado um decreto de participação social. Decreto, na ocasião, muito criticado, mas fruto de muito trabalho, de muita reflexão, não só da comunidade de ouvidores, mas da sociedade organizada e de todos os fóruns interessados no assunto. Porque a jovem democracia brasileira, ela, de fato, carece
desses espaços. E, ora, se a gente começa a entender que esses espaços, que são de legitimação da nossa participação e mais do exercício da nossa cidadania, não são úteis, então, de fato, talvez eles precisem deixar de existir. Mas o que deve credenciar essa inexistência é a nossa reflexão, não só da utilidade, mas, fundamentalmente, do que significa exercer a cidadania. O que é ser cidadão? Tem um poeta lá do Rio Grande do Sul que cunhou um termo que é estranho, mas não é de todo inverossímil. Ele criou o termo suicidadão. É o sujeito que, no entendimento particularíssimo do exercício de sua cidadania, acaba anulando a sua capacidade de exercer exatamente a sua cidadania. Eu trouxe aqui, só para ilustrar, alguns aspectos que eu acho assim, exatamente interessantes do ponto de vista da expressão do imaginário. Quando a gente costuma dizer assim, olha, o judiciário não presta e generaliza toda a nossa insatisfação com o judiciário, a gente anula uma instituição fundamental para que a democracia exista. Quando a gente começa a dizer assim, olha, eu acho que o sindicato não presta, a gente começa a anular um espaço de fala, de legitimidade da representação do trabalhador, que é fundamental para que a democracia exista. E o mesmo se dá com outras instituições. Esse painel aqui, fica a dica aí para quem quiser explorar mais esses números, ele chama Painel Resolveu. É um painel de indicador da Controladoria Geral da União sobre a atuação das ouvidorias do sistema de ouvidorias público, do Poder Executivo Federal. Então, esse painel de indicadores aqui, ele traz algumas coisas importantes para a gente entender como que as ouvidorias funcionam no Brasil. E aí eu fiz um recorte, você pode passar para outra aba aí, por favor? Que é o recorte da ouvidoria, da Embrapa. Tem um indicador aqui importante, e esse indicador chama índice de resolutividade. A ouvidoria da Embrapa tem um índice de resolutividade que é da ordem de 74%. Para o Poder Público Federal, isso aqui é altamente significativo. Tem um outro índice aqui importante, que é um índice de satisfação. Esse índice vai de 1 a 5. O índice de satisfação com os serviços prestados pela ouvidoria da Embrapa é de 3,3, de uma escala de 5. Mais uma vez, para o Poder Executivo Federal, esse índice é altamente significativo. A média é de 1,7. Outro índice interessante é de entrega. A ouvidoria da Embrapa, ela costuma fazer as entregas em relação ao que ela é demandada. Tá? A gente tem um índice de entrega aqui de 97% das demandas dentro do prazo. Mais uma vez, gente, esse índice é altamente significativo. Então, por favor, quando vocês ouvirem alguém dizer que a ouvidoria da Embrapa não é atuante, questionem
esse lugar de fala. E, por favor, não transforme esse juízo em lenda urbana, porque a ouvidoria é desses espaços importantes de fala, de manifestação, para que a sua cidadania seja exercida. Vou repetir. A ouvidoria não é da Embrapa. A ouvidoria é um espaço de manifestação social, de participação social e, mais, de controle social. Esse controle social é exercido a partir da participação cidadã de qualquer pessoa, brasileiro, estrangeiro, qualquer pessoa. Pois bem, recentemente, a ouvidoria da Embrapa recebeu, através da diretoria da empresa, que foi acionada pela Justiça, a responsabilidade de criar, no âmbito das suas atividades, a Comissão Permanente de Combate ao Assédio Moral. Assim, quando nós fomos chamados, nos foi repassado todo o contexto para a criação e todas as determinações, os parâmetros judiciais segundo os quais essa comissão deveria ser criada. Então, nós nos reunimos com colegas a definir esses parâmetros e propusemos esses parâmetros à diretoria de desenvolvimento institucional da empresa, que respondeu essas colocações da ouvidoria com uma portaria que designa alguns colegas, dentre os representantes, como a ordem judicial determinava, né? Alguns representantes dos empregados e alguns representantes da instituição a compor essa comissão. Então, essa comissão ela foi criada, se reuniu, já houve uma reunião dessa comissão. Nessa reunião, a comissão redigiu um regimento que foi encaminhado já para a diretoria executiva e está aguardando aprovação. Tá? Então, esse regimento, ele descreve todos os parâmetros segundo os quais a comissão recepcionará, tratará e encaminhará as manifestações que estará apta a receber. Tá? Então, nós estamos nesse intervalo entre a aprovação do regimento e o início efetivo de atuação dessa comissão. O escopo de atuação dessa comissão, como o próprio nome já diz, alcança casos que serão submetidos à apreciação desse colegiado, que se configurem supostamente como assédio moral. Por que supostamente? Porque, exatamente, a manifestação por si, ela não caracteriza o assédio. O que caracterizará, no caso do exercício das atividades próprias dessa comissão, será uma análise que essa comissão fará de todo o contexto, com todos aqueles parâmetros que serão, obviamente, amplamente divulgados para a instituição, todos aqueles parâmetros que condicionam a sua atuação. Tá? É por isso que é importante aprovar esse regimento, para que nem a comissão e nem os empregados sejam surpreendidos por qualquer atuação ilegítima, né, desse colegiado, por qualquer precipitação. Nós sabemos que é uma situação que precisa ser tratada,
eu acho até, e aí é uma opinião pessoal, acho até que tardou. Outras propostas, em outros momentos, foram feitas na instituição, inclusive para os sindicatos, representações sindicais de 2 exercícios anteriores, para que comissões semelhantes a essa, e talvez com um escopo de atuação mais estendido, fosse criado, mas nós não conseguimos consolidar isso. Bom, nesse momento, nós temos um contexto diferente que nos orienta a, de forma tempestiva, criar a comissão e fazê-la funcionar. Tá? A comissão, mais uma vez, não é da Embrapa, é outro espaço de representação e de participação social, nesse caso, dos empregados da empresa, para todos. Então, nós devemos zelar pelo bom funcionamento dessa comissão e cobrar que ela funcione bem. Assim como devemos fazê-lo em relação à ouvidoria, comissão de ética, ao sindicato e à empresa. E se a empresa vai mal, se vai doente, se vai mancando, se vai aos trancos e barrancos, ou se vai bem, parte de tudo isso nos diz respeito. E é importante a gente refletir onde nós estamos, para que a nossa fala seja coerente com todo o contexto de manifestação e de representação que nós gostaríamos alcançar. Então, eu abro a palavra, né? Eu passo a palavra para você, vou me sentar aqui para a gente conversar e discutir. Antes de passar para os crachás, eu quero registrar aqui a presença do companheiro Plínio, da FENAI, que está ali atrás, que vai estar conosco amanhã para falar das resoluções da CGPAR. Seja bem-vindo, companheiro. Crachás, pessoal, por favor. Arilton, boa tarde. Boa tarde. Agradeço pela tua presença. Eu gostaria de fazer um questionamento com relação à tua fala e algumas informações. Primeiro, quando você diz que a ouvidoria não é da Embrapa, mas quem indica o presidente o ouvidor é o presidente da Embrapa, com mandato renovável ou não, segundo decisão do presidente da Embrapa. Então, é muito cômodo dizer que não é da Embrapa quando, hierarquicamente, por mais que tenha mandato, está subordinado ao presidente da Embrapa, inclusive a sua recondução. Certo? O outro ponto que eu gostaria de saber de números absolutos é com relação ao grau de satisfação, que é de 3,3, que corresponde basicamente à resolutibilidade dos problemas, mas eu gostaria de saber quantas demandas chegam na ouvidoria. E o ponto que eu fiz aqui antes é exatamente esse. Assim como as pessoas deixaram de registrar furtos em delegacia, porque não mais acreditam na polícia, porque acho que isso é uma perda de tempo, e isso faz que os indicadores de crimes seja alterado, a subnotificação na ouvidoria, porque a ouvidoria não é reconhecida como uma instituição capaz de enfrentar a estrutura, enfrentar a macroestrutura. Porque, e aí não é culpa tua, é assim que está, porque a Embrapa não tem nem ouvidoria, ela tem um ouvidor. A Embrapa, então mudou, mas há um tempo atrás a Embrapa só tinha ouvidor e uma estrutura que o suportava, que dava suporte a ele. Claramente, na minha avaliação, há uma subnotificação, porque a ouvidoria não é esse espaço que nós gostaríamos que fosse, que você briga para que seja, e desse exercício da cidadania, do pleno direito.
E, para finalizar, com relação à comissão, eu acho que o Guedes vai fazer esse questionamento, a controvérsia sobre a constituição dessa comissão, segundo o que foi determinado pelo acordo. Até onde eu sei, não está hoje, não existe uma correspondência que está definido e o que foi definido no acordo, certo? E, basicamente, é isso. Bom, assim, muito obrigado pelos questionamentos. Queria fazer só uma correção. Sim, a Embrapa tem uma ouvidoria. A ouvidoria é uma estrutura é uma área na estrutura hierárquica da empresa, e não é verdade que a ouvidoria seja subordinada ao presidente. O presidente, de fato, designa o ouvidor, mas o ouvidor e a ouvidoria são subordinados ao Conselho de Administração. Essa é a vinculação da ouvidoria. Tá? Mais uma coisa. O quantitativo, ele também está expresso aqui, né, ali em números absolutos, 1.041 manifestações, e assim por diante. Vocês podem explorar esse painel, ele tem números agregados, mas tem números também segregados. É uma importante ferramenta, é um importante parâmetro para entender a dinâmica desse sistema. A ouvidoria faz parte de um sistema, a ouvidoria da Embrapa faz parte de um sistema. Quando eu disse que a ouvidoria não é da Embrapa, é justamente para que nós entendamos que ouvidorias do Poder Executivo Federal, eles são uma manifestação desse poder para que o cidadão encontre um lugar de fala, um lugar de manifestação legítima. A ouvidoria hoje, constituída como um sistema do Poder Executivo Federal, ela faculta a qualquer cidadão não só esse lugar de manifestação, mas também um lugar de controle e de exercício de sua cidadania. Tá? A ouvidoria é um dos instrumentos hoje, a partir da publicação do decreto de participação social, exatamente dos tipos de espaços de participação e representação social. Antônio Guedes Cerrados. Só mais um comentário sobre a pergunta, a questão da credibilidade, né? Se nós entendemos que qualquer poder não é legítimo para acolher e dar encaminhamento a uma petição ou uma representação que nós queiramos, mesmo que em caráter particular, como a Constituição nos garante, toda pessoa, a Constituição garante isso, pode fazer petição, inclusive, por interesse particular, para a administração pública. Mas se nós não acreditamos a administração pública um lugar legítimo para acolher e dar encaminhamento a essa petição, nós deveremos buscar, porque a democracia e o Estado brasileiro nos garante isso, o lugar adequado de alcance daquele direito que nós buscamos. Tá? A ouvidoria não é o único espaço, existem outros espaços e devem ser provocados e devem ser buscados. Nilton, mais uma vez, boa tarde. A respeito daquela comissão, ou melhor, dessa comissão, né, a nível de Embrapa, e que a maioria tem conhecimento, né, que, infelizmente, nós da Embrapa temos boas notícias quando falamos da nossa empresa, né, não só no nosso país, quanto no mundo afora, mas, infelizmente, internamente, tem alguns casos que não são, né, muito bons de a gente falar deles, e alguns chegaram à justiça, e a justiça chegou a uma situação de dizer que a questão do assédio na empresa ela é uma coisa estrutural, né? Isso é terrível porque
falando de estrutura, né? Por exemplo, esse prédio está seguro, não é sobre essas paredes, sobre esses vitrais e tal, é sobre essa estrutura aqui que tem ferro, areia, brita, não é? E imagine que se tivesse aqui também a questão do assédio fosse também parte, componente daquilo que segura essa estrutura, né? Isso é um termo forte para usar. E a Justiça, numa sentença, disse que a empresa, ou através da ouvidoria, fizesse uma eleição, né, que os trabalhadores fizessem uma eleição, com membros escolhidos entre eles, para que essa comissão constituída acompanhasse todos os casos que chegassem até essa comissão, né? Então, acompanhasse um por um. Foi feita essa comissão. No nosso entendimento, de uma boa parte dos companheiros e companheiras, essa comissão foi feita diferente daquilo que foi, o que está lá escrito na sentença. Aqui na plenária em julho, nós votamos que os representantes dos trabalhadores eleitos aqui seria por um prazo de 90 dias só, né, a validade daquela indicação, para que os mesmos, nesse processo, juntamente com o companheiro e outros lá da ouvidoria, fizessem a dita eleição. E foi feita uma outra com duração de 1 ano, não foi, Zanilton? E aí eu pergunto, essa eleição eleita aqui só entre parte dos trabalhadores e com os membros lá da DE, que trabalha na sede, eu quero só saber que se foi dado um retorno à Justiça, foi acatada essa comissão nesses moldes que foi oficializado pela empresa e divulgado nas nossas mídias internas? Eu não tenho resposta para essa pergunta, mas, com relação ao resultado, mas seguramente foi submetido, sim, à Justiça. Claro, é uma condição de um processo judicial, né? Então, isso foi, sim, submetido à apreciação de quem decidiu, né? Foi autor da sentença, mas eu não tenho notícia a dar sobre se a Justiça acatou ou não esse formato. Nós não tínhamos tempo hábil para organizar uma eleição em toda a empresa, né? Então, o que foi decidido? Essa comissão que estava reunida inicialmente a discutir a criação da comissão, sugeriu que fosse chamado o sindicato a conversar e que o sindicato, ele, com sua representação nacional, sugerisse os nomes a compor essa comissão inicial, que se incumbiria de organizar esses parâmetros para que a comissão começasse a trabalhar. Tá? Mas, com certeza, esse formato inicial e essa composição, esse esforço inicial de composição, foi submetido à Justiça, mas não tenho notícia sobre o resultado disso. Tá? Valdemir Cerrados. Olha o tempo que a gente está passando. Boa tarde, pessoal. De novo, Valdemir Rodrigues, do Cerrados, calado do Cerrado. Em relação a corregedorias, eles foi colocado aqui, vou ser obrigado a falar, tá? Não, talvez possa faltar tática da minha parte, mas vou falar isso, né? Com suas orientações, né, abri um processo da corregedoria. Seguidamente, viu, Guedes? Com apoio, eu vou falar o nome também, com o colega Marco Borbas, né? Me convenceu realmente a retirar, para evitar consequências maiores a essa altura do campeonato, né, diante de toda a minha história de 29 anos dentro dessa empresa. Aí a pergunta, de 1 minuto, né? Eu posso reabrir esse processo novamente na corregedoria? Teria que abrir novo processo? Outro questionamento. Respeito da resolução de conflitos da ouvidoria. Pelo tempo que eu passei lá, com as sessões de coaching integradas tempo da Marilda, né, foi muito importante para mim, foi transformador, né, momento de choro, desabafo e com certeza, né, de cura, principalmente perdoando algumas pessoas, né, que já dei até nome, eu vou evitar de falar nomes agora para frente, mas isso aí, né, em relação à resolução de conflitos da ouvidoria, né, fui informado que parou, repensando, pelos talvez alguns resultados, não seria interessante voltar a essa equipe, né, de resolução de conflitos da ouvidoria.
Em relação à comissão de ética e também essa comissão de assédio moral, a pergunta está sendo designada pela uma pessoa nas unidades descentralizadas? Centralizada talvez não vai existir mais, né? Unidade centralizada da Embrapa. Só isso aí. Muito obrigado. De fato, hoje, a Embrapa não possui uma corregedoria. Internamente, nós estamos trabalhando com essa ideia, alguns órgãos de controle vêm sugerindo, não só a Embrapa, a todos os órgãos, né, da administração pública federal. É importante esse processo, porque realmente a corregedoria poderá fazer muitas das coisas que hoje a ouvidoria não pode fazer, e as pessoas têm expectativa que a ouvidoria faça. A ouvidoria, gente, ela não tem poder de correição. A ouvidoria não trabalha com correição. E, às vezes, as pessoas entendem que a ouvidoria deveria fazer exatamente isso. Não é papel da ouvidoria este. O papel da ouvidoria neste particular é encaminhar a autoridade que pode instaurar um processo apuratório. E, portanto, levar às suas consequências o devido processo apuratório. Tá? Sobre mediação, né? A mediação de conflitos. Sim, a ouvidoria, desde que eu estou na ouvidoria, a minha intenção é de estruturar na empresa um processo de mediação de conflitos. Vejam bem, não é raro que as pessoas, ao buscarem a ouvidoria por uma questão de justiça ou ajustamento daquelas condutas a partir das quais foram lesadas, elas confundam princípios de justiça com outros princípios. Por exemplo, vingança. E não é raro que uma simples conversa com as pessoas, colocar as pessoas a conversar, fazer com que as pessoas manifestem seus sentimentos em relação àquele fato dado, àquele desconforto, ou aquelas ofensas, como já foi colocado aqui, né, anteriormente, esse encontro mediado por N ferramentas que se aplicam nessas situações, façam com que essas situações cessem. E isso é surpreendente. Poderia citar vários casos aqui onde nós tivemos sucesso nessas tratativas, mas eu convidaria a vocês que tiverem curiosidade para conhecer, que busquem a ouvidoria ou entrem em contato conosco. Júlio Bica, Pelotas. Bom, tranquilo. Boa tarde aqui, Zé Nilson. Assim, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, a gente sabe que a ouvidoria, tu diz que não é, a atribuição dela não responde para o presidente, né? Mas ela é colocada pelo presidente, assim, é verdade? Então é o seguinte, se ela é colocada pelo presidente, ele colocou alguém que ele confia lá. E se essa pessoa está lá, ela tem que estar mais ou menos alinhada com o que acontece dentro de uma presidência. Essas acusações de assédio dentro da Embrapa, certamente passam pela presidência. Certamente passa, tanto é que teve vários questionamentos aí judicial que acarretou nessa série dessas cobranças que estão sendo feitas para a Embrapa, onde foi cobrado que se criasse essa comissão. Essa comissão é bem claro que lá diz no manifesto lá do Judiciário que ela tem que ser criada por representantes dos trabalhadores, por eles eleitos. Essa discussão veio para a última plenária. A gente deliberou aqui que sairiam 2, né, e um suplente. No caso, se vocês pediram socorro ao sindicato para que nomeasse, não teria o tempo hábil para tirar essa comissão, por que não o sindicato não nomear todos os participantes dessa comissão, se é os trabalhadores que têm que ser representados lá, e não a direção da empresa? Nesse momento que a direção da empresa foi criada, eu fui um que discutia, quando dizia nível de ouvidoria, é que a ouvidoria que encaminhasse as queixas viesse para a ouvidoria e tirasse os representantes. A gente aqui aceitou, como todos que estavam aqui,
Inclusive, teve uma certa discussão, que eu não vou buscar de novo, de quem poderia votar ou não, mas a gente aceitou que essa comissão fosse criada por um prazo de 90 dias. E nesses 90 dias, que é tempo suficiente, todos sabem que em 90 dias tem condição de fazer uma eleição, tirar os representantes, a Embrapa faria isso. Para nossa surpresa, chegou que a Embrapa, quando eu digo Embrapa, é porque a nível de ouvidoria, a ouvidoria é colocada pela Embrapa, então a gente pode usar nesse termo, não foi os trabalhadores que colocaram, embora ela trabalhe em muitos momentos voltada ao trabalhador. E colocaram que nós teríamos nossos 2 representantes e 3 colocados lá, e esta comissão estaria válida por 1 ano. Eu posso estar errado, quero que tu me corrija, que parece que foi feito o encaminhamento, e lá na Procuradoria do Trabalho, não sei quem foi, que colocou que está errado, que a Embrapa pagaria assim mesmo essa multa de 15 mil por dia, enquanto não montasse a comissão nos moldes que ela foi apresentada. Então, eu quero saber o seguinte, por que, então, se toda essa dificuldade, 3 meses não é suficiente para fazer essa eleição? E segundo, por que o sindicato não indicar os 5 trabalhadores que os representem lá? Nesse momento, por que a Embrapa coloca que a gente sabe que existe muitos problemas nessa relação? A decisão judicial, para ser cumprida, tem prazo. O prazo não era de 3 meses, tá, gente? Nós tínhamos um prazo bastante restritivo para fazer isso. E a ouvidoria, ela não tomou essa decisão. Essa decisão, ela foi colegiada. Eu quero fazer um comentário sobre a indicação pelo presidente, né? Todo o Supremo é indicado pelo presidente, né? Mas nós queremos crer que todos aqueles representantes do Judiciário trabalham com autonomia. Subordinação não significa subserviência. Eu não estaria aqui a falar com vocês se eu fosse subserviente. Eu trabalho com bastante respeito à instituição, trabalho com bastante respeito aos meus princípios e trabalho com bastante respeito aos princípios da administração pública. A ouvidoria, ele é um espaço, vou repetir, de representação da cidadania. Se a ouvidoria, constituída por qualquer força que seja, não serve a esse propósito, não é ouvidoria. Uma ouvidoria institucional, ela deve, sim, ter preocupações que alcançam os princípios institucionais que regem a ética institucional, a conduta institucional. Porque esses são valores institucionais que a ouvidoria, por exemplo, deve cumprir e fazer cumprir. Essa é uma obrigação da ouvidoria. Mas vou repetir, a ouvidoria da Embrapa, ela é subordinada ao Conselho de Administração, que é um colegiado, e administrativamente está vinculada ao presidente da empresa. O Conselho de Administração, ele não tem recurso financeiro para fazer a ouvidoria funcionar. Então, a ouvidoria precisa de uma vinculação administrativa e, portanto, esse modelo de vinculação, ele está perfeitamente alinhado às boas práticas de estruturação de ouvidorias no Poder Executivo Federal. Fiquem bastante tranquilos. Isso acontece com normalidade. Agora, vou reiterar aqui, por mim e pela ouvidoria. A ouvidoria trabalha com independência. Zé Vicente Dourados. Bica. Boa tarde, Zenildo, boa tarde a todos e a todas. É o seguinte, tenho uma crítica já em relação a algumas coisas que já foram faladas aqui, em relação à composição a forma que foi composta, mas, como já foi dito, então não vou ser redundante, né? Eu queria só tirar algumas dúvidas em relação à questão da ouvidoria e da comissão, né? Até que ponto a ouvidoria ela interfere dentro do modo
vamos colocar, do modus operandi, do modo que vai ser operado, ou que vai ser tratado, vão ser tratados essas denúncias dentro da comissão, né? Até hoje eu sei, o pouco que eu sei em relação à ouvidoria, que determinadas denúncias, quando são feitas na ouvidoria ou reclamações, elas são remetidas aos setores ou aos chefes diretos, aos supervisores, ou a quem seja responsável para tratar, né? No caso de assédio moral, é uma situação um pouco mais complexa. Uma pessoa, de repente, ela se sente assediada e ela se remete à comissão, né, com uma denúncia. E aí, talvez, pelo fato de a gente ter um envolvimento da ouvidoria da empresa dentro do caso, aí, dentro da formação da comissão, essa pessoa pode se sentir inibida em pensar que talvez a denúncia dela possa chegar ao chefe imediato, talvez que esteja realizando o assédio, né? E eu queria saber como é que vai ser esse trâmite, como é que vão se resolver essas questões, se elas vão ser remetidas diretamente ao Ministério Público ou se elas vão ser tratadas dentro do âmbito da comissão. E se vão ser tratadas dentro do âmbito da comissão, quais são, né, os meios para se tratar, né, o assédio moral dentro da empresa? Muito obrigado, são perguntas importantes. Como todas as outras foram importantes até aqui, eu só agradeço, tá, gente? Porque acho que, de fato, a gente precisa refletir muito bem sobre isso e decidir. Somos nós que decidimos. Como essas questões devem ser orientadas para se aproximar melhor das nossas expectativas e não surpreender ninguém. Vou começar pelo final da sua pergunta. Sim, uma vez que essa comissão atuou, entendeu que existe um fato, esse fato, além de ser tratado administrativamente, deve sim ser encaminhado ao Ministério Público do Trabalho. Todas essas ocorrências de assédio, uma vez caracterizadas, devem ser encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, porque há outras providências a serem consideradas nesse fórum, que é a Justiça do Trabalho. Tá? Isso é um aspecto importante. Outro aspecto importante, eu não fiz menção a isso, mas vou fazer agora, e acho que é muito relevante, para que todos saibam. Nós temos 2 mecanismos na ouvidoria para proteção do denunciante. É a reserva de identidade e a denúncia anônima. Tá? Quando um cidadão ele pede reserva de identidade, ele não é mencionado no processo. E a denúncia anônima, ela fala por si. Tá? A denúncia anônima, ela não pode dar causa a um processo administrativo, mas ela dá causa à apuração dos fatos, que pode resultar num processo administrativo ou nas outras providências que devem ser tomadas. Uma vez excepcionada a manifestação, a comissão ela deve se ater aos fatos, buscar novos fatos, novas provas, se os fatos não estiverem caracterizados, e aí ela deve buscar provas não só materiais, mas provas testemunhais, que nesse caso são importantíssimos, para que a caracterização do fato seja possível. Uma vez caracterizado o fato, essa manifestação, ela deve ser encaminhada à autoridade que pode dar causa a outro procedimento, que é o procedimento de aplicação de penalidade na esfera administrativa. E esse encaminhamento deve ser feito à diretoria executiva. Tá? Responde a sua pergunta? Esses são os parâmetros que nós estamos pensando que serão suficientes para orientar a atuação da comissão até aqui. O último, Silvestre, Parnaíba. Zenilton, essa comissão de combate ao assédio foi criada de iniciativa judicial. Eu pergunto, essa determinação foi tomada em que circunstâncias, em que momento, por quê? Pelo que eu tive conhecimento do processo, a reiteração
de algumas situações de assédio moral da empresa manifestas ao ao Ministério Público do Trabalho, deram causa a um processo na esfera trabalhista sobre essas ocorrências. E a empresa ela foi acionada e a Justiça determinou a criação dessa comissão. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para o nosso próximo palestrante, que a gente está transmitindo para o Brasil inteiro e tem uma pergunta lá do nosso querido Nordeste aqui, tá? Boa tarde. Na verdade, pode ficar até um pouco repetitivo, Zenilton, para você e para vocês também, mas a gente sempre procura contemplar o pessoal que está assistindo a gente, tá? Então, o Marcelo Chagas, que é colega nosso da Embrapa Algodão, ele colocou o comentário, né, durante a sua apresentação, dizendo assim, se esse comitê funciona como a ouvidoria da Embrapa, né, o comitê de assédio, tá? Que a comissão, o comitê. Então, se esse comitê, que é assim como ele está chamando aqui, Nilson, que repassa denúncias e reclamações para os chefes se manifestarem, sendo eles os denunciados, e identificando quem fez a denúncia, né, como é que vai funcionar, né, em benefício de quem denuncia? Só continuando aqui um pouquinho, tá? Ele coloca que reclamou da sistemática de avaliação individual implementada na Embrapa Algodão, e ele colocou, e qual foi a minha surpresa quando eu recebi a resposta diretamente de quem implementou, dizendo que estava tudo certo, tudo ok. Ora, se não se deram nem mesmo ao trabalho de apurar algo documentalmente comprovável, imagine algo, às vezes, intangível como assédio moral. Para mim, é mais uma para inglês ver. Acaba sendo isso. Então, assim, houve um caso com ele mesmo, né, em que foi feita uma denúncia, e muito embora, assim, você até fez uma referência, né, há pessoas que fazem uma denúncia anônima, não precisa nem dizer, né, que, sendo anônima, logicamente, não vou saber quem é o denunciante. Mas, se a gente está numa situação em que, de um assédio vertical, que as pessoas estão lá na unidade, tá? Entendi. Se eu vou fazer a denúncia, então, assim, eu tenho que pedir esse sigilo? Gente, a manifestação à ouvidoria, ela é livre. Eu posso manifestar tudo quanto eu entenda, em que o meu direito foi alcançado, ou a minha integridade como pessoa, como trabalhador, foi também alcançada e degradada, né? A democracia, ela inclui princípios fundamentais. Por exemplo, o contraditório, né? É um princípio da democracia e também do processo administrativo, ouvir as partes, né? Não existe uma manifestação em que a outra parte não possa se manifestar, e também não existe manifestação legítima o suficiente para anular esse princípio. Quando uma manifestação ela não tem, e isso é muito comum, coincidência com as expectativas de quem se manifesta, porque, sim, nos cabe essa incumbência de cumprir e fazer cumprir as normas da instituição. Então, quando não há coincidência da expectativa daqueles que se manifesta com uma resposta possível, então, imediatamente, a avaliação desse manifestante é que ele não foi atendido na sua manifestação. Isso é muito comum.
Eu não sei desse caso específico. Estou fazendo uma reflexão geral, tá, sobre essa regra, porque não é incomum, é quase uma regra. E quero dizer o seguinte, a ouvidoria ela não faz encaminhamentos para os chefes que são denunciados. Os chefes, quando denunciados, o encaminhamento que a ouvidoria faz é para a Controladoria Geral da União. Esse é o encaminhamento. A equivalência de DAS na empresa, e existe uma resolução da Ouvidoria Geral da União, que DAS até o nível 4, quando denunciado, deve ser encaminhado a essa instituição. Denúncias contra os chefes da empresa, denúncias contra o presidente, diretoria executiva, os diretores e assim por diante, não são apreciados pela ouvidoria, mas pela Ouvidoria Geral da União. Ok. Estamos um pouquinho atrasados. Rapidinho, porque a gente está atrasadaço. Acontece que deixar claro aqui para o Zé Nilton que eu não fiz acusação alguma à ouvidoria, simplesmente questionei a questão do como estava sendo conduzido. E tu não me deu a resposta que eu perguntei, foi o seguinte: esses 3 meses foi nós que demos, como sindicato, na nossa plenária, para que a Embrapa constituísse um processo de eleição para os membros não foi ninguém. O judiciário deu que a Embrapa tinha um prazo muito mínimo, e a gente, entendendo isso, deu que 3 meses se aceitaria aquela comissão. Isso foi da plenária, entendeu? Olha, a decisão do sindicato não se sobrepõe a uma decisão judicial. A decisão judicial precisava ser cumprida tempestivamente naquele prazo. Tá? Tranquilo? Não, mas só para deixar claro o seguinte: por que a gente deu os 3 meses? A gente deu para ajudar na Embrapa naquele momento, porque ela não teria prazo para fazer aquilo, então a gente aceitou 3 meses. Isso que eu pergunto. E a outra pergunta que tu não me respondeu é porque se não poderia, então, todos os membros ter sido indicados pelo sindicato, já que eram os membros representantes dos trabalhadores. Todos aqueles... bom, eu sou sindicalizado, tá? Então, como sindicalizado, eu me sinto representado pelo sindicato e, em qualquer situação que for em Estado, posso representar modéstia à parte, me sinto honrado ao fazê-lo. Porque isso é uma questão de princípio. Tá? Poderia ser feito assim? Poderia. Nós fizemos uma escolha. Agora, quando nós estávamos discutindo e encaminhando essa situação, eu, por exemplo, não tinha conhecimento dessa votação, determinação do sindicato. Tá? Mas o presidente do sindicato, o presidente nacional do sindicato, ele faz parte dessa comissão. Temos representantes, inclusive uma representante que trabalha com a representação de saúde do trabalho, né, dentro do sindicato, a Franz, um outro representante sindical lá do Norte, o Josiel, uma pessoa do Departamento de Gestão de Pessoas, que é psicóloga e trabalha na área de acolhimento dos empregados, o ouvidor, e outra, na verdade, do Departamento de Gestão de Pessoas, são 2 pessoas que têm formação em psicologia e trabalham com atendimento, com acolhimento. Então, a meu ver, essa composição é uma composição razoável para que a comissão ela dê os seus primeiros passos e, a partir daí, essa determinação, se a justiça entender que não foi cumprida, é legítimo, a justiça tem a independência fazê-lo e deve fazê-lo. Né? Eu já disse aqui que eu não tenho essa resposta. Tá? Mas, com certeza,
a área jurídica da empresa tratou disso e submeteu essa composição à apreciação da Justiça. Se a Justiça se manifestar, entendendo que essa proposta não cumpre essa determinação, outra coisa deverá ser feita. Tá? Vou agradecer aqui o Zé Nildo pela sua presença, que veio aqui tirar essas dúvidas para nós. Ainda tem muitas coisas, né, para a gente esclarecer, né, Mica? Mas, primeiramente, foi muito bom esse primeiro contato. E foi era um desejo antigo nosso, né,